17. O versículo 13. O pastor Jurandir perguntou sobre o tema da mensagem. Eu falei, daqui a pouquinho eles vão jogar ali. Vão passar ali, mas eu estou olhando aqui, não tem nada lá. Tudo bem. Mas vamos falar nesta manhã, e o título é Para que tenham o meu gozo completo. Para que tenham o meu gozo completo. A oração de Jesus aqui, a oração sacerdotal. Versículo 13 nos diz assim: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, ou quando ainda estou no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Repetindo, versículo 13, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo. A oração de Jesus nesse momento, e não foi só essa vez que Jesus estava orando, nós sabemos que Jesus era um homem de oração. Foi um exemplo para nós de uma vida de oração. Até mesmo quando ele chamou os seus discípulos para estar ali num momento difícil de oração, de repente ele olha, eles estavam dormindo, sobrecarregados, de canseira ou de preocupação. Não sei se aconteceu isso com você, quando você, não é mesmo, vai orar ou vai fazer a última oração do dia, que é à noite, né, que deveria ser também durante o dia. Aí você vai orar, você ajoelha e você começa a orar, daqui a pouco você está falando coisas que não é oração, porque o sono te pegou. Você dormiu naquele momento e você fala, meu Deus, me perdoe. O que eu estou falando aqui? Eu estava orando. Eu estava falando com Deus. E Jesus passou por essa situação quando os discípulos não aguentaram, sucumbiram e dormiram. E aquele momento para Jesus era um momento assim tão crucial, que ele estava a poucos minutos de ir para a cruz, para se entregar por nós. Então a oração sacerdotal é um exemplo para que nós tenhamos uma vida de oração não somente no momento da luta ou da aflição. Nós precisamos ter orações preventivas. É assim que o médico fala. Não deixe para vir aqui no médico a última hora, quando você já tem problema, que eu vou falar assim, olha, não adianta mais, você veio tarde e agora é cirurgia, agora aconteceu e se instalou um câncer, se instalou um problema maior, porque você deveria ter vindo aqui há muito mais tempo atrás. Então, oração é algo que a gente precisa fazer com espontaneidade. Não a oração do cafezinho, a oração do almoço, né, que eu sei que todos fazem uma oração rapidinha, e se fizer longo o pessoal vai... A oração é para agradecer só, né? Não é para ficar lembrando da avó, da tia, do irmão que vai se converter, não. Mas nós devemos orar, e a palavra do Senhor diz que nós devemos orar em todo o tempo, orai sem cessar. A oração faz parte da vida do cristão. E Jesus, aqui no início deste capítulo, ele começa a orar, ele levantou os olhos para o céu e ele disse, Pai, é chegada a hora. É chegada a hora. E Jesus sabia que ele ia morrer, que ia se entregar, mas ele mesmo carregando este peso, ele ora, ele intercede, ele pede ao Pai, ele ora pelos discípulos e roga por todos nós,
por todos aqueles que viriam a crer em Jesus como Salvador e Senhor, como único caminho e verdade que nos leva ao Pai. E nós sabemos que essa oração, ela foi atendida. Não sei quanta atenção você prestou nesse versículo, mas é importante que você coloque os seus olhos, coloque o seu coração neste texto, apenas nesse versículo. E ele pede que esta alegria, este gozo, fosse completo na vida dos seus discípulos e também na nossa vida. O gozo de Jesus, a sua alegria, fosse completo. Há muita gente que diz que conhece a praia, por mais que a praia seja linda como nós temos aqui as praias, e você chega lá e molha os pés, e volta para trás e diz: eu fui lá em Clearwater, coisa mais linda, Águas Claras é o nome. E eu conheci aquela praia. Você molhou o pé, você não experimentou a água, não é mesmo? Chegar aqui não deu um mergulho naquela água. Enfim, quanto que você conhece dessa praia linda e maravilhosa? Para nós conhecermos, nós temos que entrar. Nós temos que tomar tempo ali, não é? Não é para se queimar, para se torrar ali, mas é para desfrutar a beleza, a água. Quem tem medo de água fria, aqui tem água quente. Um pouquinho mais, alguns meses ela vai ficar bem quentinha. Queridos, nós precisamos buscar em Deus, em ter este gozo completo. Mas o que seria este gozo, pastor? O que seria essa preocupação de Jesus quando ele ora para que todos nós tenhamos este gozo completo? Por que os problemas reaparecem de novo para aqueles que um dia entregaram as suas vidas a Jesus? Talvez você nem mesmo consiga entender. Talvez porque esteja acontecendo com você. Você já ouviu falar, mas você não se dá conta que isso é algo para a sua vida. Não adianta você reclamar ou você afirmar que você é um crente de 30, de 40 anos, 50. Isso não faz muita diferença. Estar aqui na igreja, ou estar aqui aos domingos, ou nas reuniões semanais, não faz muita diferença. O que importa é conhecermos a Jesus. Conhecermos o seu propósito de vida para nós, vivermos aqui. Porque nós estamos aqui de passagem, não ficaremos aqui para sempre. Mas enquanto estamos aqui, quem tomou essa decisão em seguir a Jesus, precisa de fato ter um compromisso com Ele, para que o mundo veja em nós Jesus. Porque Ele disse: eu vou para o Pai, eu vou para o Pai, mas os meus discípulos ficarão aqui. Eles estarão aqui me representando. E como que é que a gente representa a Jesus nessa terra? Por isso que alguns problemas reaparecem e as pessoas não conseguem entender. Aparecem crentes com ódio de si mesmos e dos outros também. Aparecem crentes nervosos, crentes melancólicos, tristes, pessimistas, com desânimo. Aparecem crentes com medo do futuro, com medo do escuro, da doença, medo do diabo e medo da morte, que é o que nós não precisamos ter medo dessas coisas.
Tem gente que fala assim, eu vou deixar uma luz acesa para que eu possa me levantar, não é mesmo à noite, ir ao banheiro, mas tem gente que deixa a luz de medo da escuridão. Outros têm medo do diabo. O diabo é o nosso inimigo. Mas o Senhor nos capacitou, Ele nos deu armas espirituais para lutar contra ele. Tem gente que tem tanto medo que fala, não fala nesse nome aqui. É perigoso, vai que ele escuta e vem aqui. Claro que ele escuta. Ele é um ser espiritual. Ele está ouvindo aqui o que nós estamos falando e pregando. Aparece gente dominado pela concupiscência. Que palavra estranha, pastor. Mas a palavra do Senhor, a Bíblia diz que nós não podemos ser dominados pela concupiscência. Porque a concupiscência, ela nos alerta, João 2,15 a 17, ou 1 de João, melhor, 1 de João, ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E concupiscência quer dizer um apetite sensual imoderado, que não tem controle. Aquilo que nós vemos, eu quero, eu vou comprar, eu vou lutar, eu vou me desgastar, eu faço quantas casas, quantos trabalho for, o que for preciso, eu vou adquirir. Concupiscência dos olhos, você perde o controle. Concupiscência da carne, a sensualidade. Isto, a palavra do Senhor diz que procede do mundo. Então aparece crentes ainda que ama o pecado. E a Bíblia fala que o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amados, tem muita gente que está perdendo a alegria de ser crente. A alegria, o gozo. E às vezes ele fala assim, olha, eu acho que não vou mais na igreja. Não vou mais frequentar a igreja. Porque parece que não está acontecendo. A igreja, irmãos, somos nós. E nós é que precisamos buscar, através da palavra de Deus, através da comunhão, essa mudança de vida e nos aproximarmos cada vez mais de Jesus para nos tornarmos igual a Ele. Ele quer, Ele tem esse propósito para nós, para que nós alcancemos este crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Não existe comprimido para crescimento espiritual. Quando as crianças não crescem, nós vamos no médico, eles dão algum remédio, fazem alguma coisa, não é? E as crianças até crescem mais. Agora, o crescimento espiritual não existe remédio na farmácia. O remédio está na palavra de Deus, na comunhão com Deus, numa vida de consagração. E esta vida que nós falamos, que há muitos que ainda estão vivendo dessa maneira, mesmo sabendo que já conhece a Jesus, conhece a palavra. E por que isto acontece? Como isto pode estar acontecendo com você? Ou comigo, ou conosco? Será que o Evangelho está perdendo a sua eficácia do tempo que você conheceu ele? Será que o Evangelho não é mais o poder de Deus? Ainda que muitos estão querendo salvação sem arrependimento, ainda que muitos estão desejando a salvação sem passar pela cruz,
A Bíblia continua afirmando que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Aleluia! O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, ele transforma. Ele faz coisas maravilhosas que a sociedade fica pasmada em saber, em ver aquela pessoa não era assim há uns anos atrás. Ele era terrível, ele era violento, ele bebia, ele caía, ele mentia, ele roubava, ele fazia isso e tantas outras coisas. Mas agora, o Evangelho mudou a vida dele. Ele foi transformado num novo homem, uma nova criatura. Aleluia! Parece que o problema está em conhecer e tratar o homem como um ser completo. O homem é um ser trino, isto é, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. E a palavra nos diz em 1 Tessalonicenses: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu sei que alguns podem falar: mas isso aí, desde que eu era criança, que eu ia na igreja, eu ouço isso aí, pastor. Eu já estou com 60, com 70, ou 40, 30, e não é? Mas se você prestar atenção nas notícias do que está acontecendo no mundo, na multiplicação da iniquidade, corrupção e tantas outras coisas, e você tem que olhar também para Israel. A nação de Israel. Lá há uma indicação muito forte das coisas que estão acontecendo e mostrando a volta de Jesus. Jesus está voltando. Pode ser que ele venha bem rapidinho e pode ser que ele demore um pouco, mas pode ser que esta noite você vai ter com Jesus. Ah, mas eu pensei que eu ia viver mais 10, 50 anos, pastor. E aí, ele vai dizer: é hoje que você vai encerrar a sua vida aqui na terra. E encerrando a vida, não há mais oportunidade de arrependimento. Não existe oração pelos mortos, batismo pelos mortos, que possa resolver o homem ter a salvação em Cristo Jesus. É agora em vida. É agora em vida. E a palavra do Senhor diz que temos que conservar íntegros para o encontro com Ele, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Houve uma religião, ou uma seita, uma filosofia, que dizia que o corpo para nada vale. Você estando de bem com Deus, o seu espírito, o seu corpo, você pode fazer o que você quiser. Isso perturbou muito a igreja primitiva. Mas nos nossos dias eles continuam pregando estas coisas. Mas nós sabemos que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito precisam estar íntegros, irrepreensíveis, para encontrar com o Senhor, para encontrarmos com Ele. Se você tem essa esperança que você vai encontrar com Jesus, que você vai ser recebido por Ele, você tem que se manter então nesta integridade. Aleluia. E experimentar o poder de Deus, o poder transformador de Deus na sua vida, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Talvez seja necessário um tratamento com fé, amor e disciplina para a alma que foi ferida. Almas que foram traumatizadas, decepcionadas, enfim, violentadas. Mas a cura também para a alma.
Jesus cura o corpo, Jesus cura a alma. E Jesus cura também o nosso espírito, que estava afastado dele. O salmista diz: só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Essas feridas aqui se referem à nossa alma, que foi machucada um dia. Crianças estão sendo machucadas. Mulheres, como temos ouvido nesses dias, sobre o valor da mulher, que foi restaurado por Jesus Cristo, mas que ainda os homens, sem Deus, sem amor e sem misericórdia, continuam a maltratar as mulheres, como se elas não fossem nada. Mas Jesus cura a alma. A libertação só vem com o perdão. E a palavra nos diz: suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Quando fala de suporte, a gente lembra daquele um ferro, um gancho, uma madeira que está na parede e lá tem um vaso lindo de flor. Aí você chega e fala: mas que flor mais linda. O vaso também chama a atenção nossa. E ninguém fala: mas que suporte maravilhoso, que suporte bem feito. É ele que está ali mostrando a beleza daquela flor, daquele vaso. Então ele diz: suportai-vos uns aos outros. É para nós sermos suporte dos nossos irmãos. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha alguma queixa contra a outra pessoa, contra o seu irmãozinho, contra o próximo. Contra o próximo. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E através da confissão também nós temos cura para a nossa alma. A confissão faz parte da cura. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus, ela tem muito poder. Tem muito poder. Então muitas pessoas estão precisando da nossa oração, da nossa ajuda, do nosso do abraço, não é? Eu vou orar por você. E tem uns que encontram logo a resposta na palavra e falam: por favor, orem por mim, eu preciso de oração. Alguma coisa aqui que eu não consigo me libertar, me livrar disso. E a Bíblia diz que a oração pode muito em seus efeitos. A oração daquele que obedece a Jesus tem muito poder. Orem por mim. Vamos orar pelos outros. Vamos parar de criticar os outros e orar pelos outros. Não é mais fácil criticar? Ah, mas é assim. Não é mesmo? Olha lá, passou, não fez isso, não fez aquilo, não sei o que tem, papapá, aquela pessoa. Vai falar: não, vamos fazer o seguinte, vamos orar por ele. Quem sabe ele vai aprender. Quem sabe ele vai ser restaurado. Quem sabe ele vai ser curado através da nossa oração. Aleluia. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. E os abandona. Não quero mais. Pequei até ontem, mas hoje eu não vou pecar mais. Não vou fazer mais isso. Não vou falar mais assim. Não vou agir dessa maneira. Tem gente que tem uma vida inteira de reclamação, de maledicência e até mesmo de maldição. É uma pessoa que você fica 5 minutos, você não fala: eu acho que é melhor sair daqui, porque senão vai me contaminar. Não posso mais ficar perto. Mas o Evangelho é o poder de Deus. O que está precisando é buscar este poder. Buscar o poder. Mas são tantas coisas que lutam contra nós, para nós buscarmos esta comunhão, este poder.
É televisão, internet, futebol, carro, bicicleta e outras coisas que têm tomado o nosso tempo. Não é errado andar de bicicleta ou ir para a academia, admirar o carro, lavar o carro, mas quando o coração está ali em primeiro lugar, aí as coisas começam a se estragar. Começam a se estragar. E Jesus clamou, Ele orou, Ele rogou para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Para que eles tenham. Será que Jesus falou isso para um grupo seleto de pessoas? Só para aqueles? Não, para todos nós. Pequenos, grandes, não é? Magrinhos, gordinhos, inteligentes ou não, Jesus orou por todos nós. E Ele quer que nós tenhamos este gozo, esta alegria, porque Ele estava saindo aqui da terra. Saindo aqui da terra. Por isso que Ele ora pelos discípulos que iam ficar, e Ele falou, eu vou enviar o Espírito Santo que estará com vocês todos os dias. Para que tenham este gozo, esta alegria completa. E Jesus estava pedindo estas coisas aqui porque ele já entregou para nós a sua vida. Aleluia. A sua vida. Para que nós tenhamos vida. Para que nós tenhamos vida. Ele entregou a sua palavra. E a palavra de Deus é cura. A palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é refrigério para a nossa alma. A palavra de Deus nos consola, nos conforta. Vai para a palavra de Deus, abra a palavra de Deus e leia, medite. Diga, Senhor, fala comigo através da tua palavra. Jesus deixou todas as coisas, a alegria, a sua glória. Ele também nos concedeu até o lugar para nós quando saímos daqui irmos, porque Ele falou, vou preparar lugar para vocês. Vou preparar lugar. Não tenham dúvidas, não tenham receio no seu coração. Mas para onde eu vou? Será que vai ter um quartinho para mim? Vai ter algo assim maravilhoso que você não imagina. Jesus foi preparar. E Ele disse que Ele foi preparar e vai nos buscar para irmos para lá. Ele próprio nos pertence. Aleluia. Ele nos pertence. A verdade é que Jesus tem uma salvação plena para nós. Não é um pouquinho. Não é você experimentou e falou, sua cota acabou. Você não tem mais. Não. Todos os dias. Todos os momentos. A alegria do Senhor está à nossa disposição. Por isso que João 10:10, ele diz que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E nós sabemos que essa vida abundante de Jesus não é a vida material, como muitos possam achar e até pregar. Mas é a vida de comunhão, é a vida de relacionamento, é a vida de louvor, de adoração, vida de obediência. Porque Jesus foi um homem obediente ao Pai. Jesus obedeceu o Pai em todas as coisas. Por isso que nesta oração sacerdotal, que você deve ler mais com tempo, talvez hoje, né, porque amanhã você vai trabalhar o dia todo, você possa sacrificar hoje aquilo que você já estava pensando, se programando para assistir ou ver. Fala assim, hoje eu não vou ver essas coisas. Hoje eu vou tomar tempo. Quero saber mais dessa oração que Jesus fez por nós, pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus irmãos em Cristo Jesus. Esta vida de abundância é a vida de frutificação no Espírito Santo, onde Ele fala de amor, alegria, bondade, benignidade. Palavras que nós não usamos no nosso dia a dia. Longanimidade. Deus é um Deus longânimo, misericordioso.
e que faz parte da vida abundante que o Senhor tem para nós. Aleluia. Depois do versículo 14, aí de João, que você pode abrir novamente a sua Bíblia. João 17, 14. Ele fala: eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus falando com o Pai, aquele diálogo. Eu tenho dado para eles a tua palavra e o mundo os odiou. O mundo os odiou. Irmãos, nesses dias, muita gente está morrendo por causa da palavra de Deus. Não pode ter Bíblia em determinados países. Não pode ler a Bíblia. E muitos estão sendo odiados, massacrados, aterrorizados, mortos. O mundo os odiou e não vai ser diferente conosco. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra então traz santidade, santificação para nós. E assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus nos enviou para esta terra aqui, para este mundo, para nós fazermos a vontade dele e não a nossa. A vontade dele em primeiro lugar. E as demais coisas vão ser ajeitadas, vão ser arrumadas, mas é isto que ele anseia, que nós, como povo de Deus. E ele disse, 19, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Essas petições de Jesus, Tito confirma isso, fala que redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo zeloso de boas obras. Foi isso que Jesus quer. Um povo zeloso de boas obras. Ele nos criou para boas obras. Efésios 2:10 nos fala isso. E Colossenses nos fala também que nós devemos buscar as coisas lá do alto, não mais as coisas que são daqui da terra. Então a preocupação nossa não é mais com estas coisas aqui desta vida. Temos que trabalhar para nos sustentar, alimentar a nossa família e enfim, as coisas necessárias, básicas. Mas é só isso. Essa preocupação excessiva vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui. Buscai as coisas lá do alto. Vós que já ressuscitastes com Cristo Jesus. E nós sabemos que quando nós nos batizamos, o ato de nós mergulharmos ali na água é morte para o mundo e ressurreição com Jesus. Nova vida em Cristo Jesus. E nova vida precisa ter este gozo completo. Foi isso que ele nos proporcionou. Aleluia. E só ele pode nos dar este gozo completo. Só ele pode encher a sua vida, este vazio que você tem. Só Jesus. E para encerrar, Romanos 12:2, que é bastante conhecido de todos, mas você pode acompanhar. Aí quando ele diz, não vos conformeis. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo. Não vos amoldeis a este mundo. Não vos amoldeis. Mas nós temos que renovar a nossa mente. Mente renovada com esse gozo e alegria do Senhor. Com a sua palavra. Com esta comunhão preciosa. Renovar a nossa mente a cada dia. Então, conformar é tomar a forma, não nos amoldar a este mundo, a tudo aquilo que o mundo está querendo que você faça, que você tenha, que você use, que você
vá atrás dessas coisas, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é essa vontade de Deus para nós, para a minha vida e para a sua vida, para a sua família? É andar com Jesus, é servir a Jesus, é amá-lo sobre todas as coisas, é se apaixonar por Jesus, é fazer sem intenção alguma que outros precisam ver o que eu estou fazendo. Estou fazendo para Ele. Ele sabe. Ele sabe. O meu galardão virá dEle. A minha recompensa virá dEle. Eu faço essas coisas por amor a Jesus. Porque eu amo, porque Ele me amou primeiro e se entregou por mim para que eu tenha vida e vida com abundância. Então, amados, fiquemos com esta palavra. Curvemos a nossa cabeça. Vamos orar ao Senhor.